Evangelho de São João, capítulo 10, o verso 27 diz assim: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Tá fraquinho, vamos de novo, quero ouvir o coral aqui, ó. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Isso. E eu as conheço. E elas me seguem. Pequenininho, né? Vamos lá então? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço. E elas me seguem. Ótimo. Este é o nosso versículo. Eu estava ali e eu quero falar hoje com vocês sobre algo especial que eu acho que é algo que a gente tem sentido bastante forte, né? Eu quero começar com a ilustração para você entender o que Deus quer falar no nosso coração. Certo jovem de uma cidade, eu não sei quem é o autor dessa ilustração, né? Se ela é verídica ou não, mas certo jovem de uma cidade queria muito ter intimidade com Jesus, comunhão, e conhecendo o homem na sua cidade, aquele que é conhecido como, né, homem de Deus, ele disse: não, este irmão provavelmente tem a resposta para mim, porque eu quero aumentar esse elo de intimidade com Deus, eu quero conhecer mais a Deus. E ele morava no litoral, e em frente à praia tinha uma montanha. Ele subiu, porque lá em cima esse irmão morava. E ele subiu lá e bateu na casa do irmão. E o irmão disse assim: pois não, o que eu posso te ajudar? Eu quero saber o que eu posso fazer para conhecer mais de Deus, para ter mais intimidade com Deus. E o Senhor olhou para ele, o irmão olhou para ele: tá bom, me segue. E ele saiu e começou a descer a montanha, e o jovem agoniado, aquele silêncio, né? Tava deixando ele, né, louco para perguntar, e dizer assim: pai, ele não vai me falar nada, nós vamos caminhar tudo isso, e ele não vai me dizer uma palavra. E o irmão em silêncio, e ele fazendo, né, o que o irmão tinha dito. Chegou na frente da praia e o irmão continuou em direção à água, né? Bora caminhando. E o menino atrás, né? E molhou os pés e foi. Daqui a pouco já estava na cintura da água. E disse: tá aí, mesão, até onde tu vai? Só faz o que eu te mando. E ele continuou, até que ele chegou perto da lateral. O irmão pegou ele pelo pescoço, derrubou ele e botou debaixo d'água. E ele esperneou e ele começou, né? Óbvio, né? Engoliu um pouco de água, afogado. E daí, de repente, quando o irmão viu que ele veio e parou, soltou ele, né? Ele pulou bravo, irritado. O que foi? Tá louco? Quer me matar? O irmão disse: não. Está na frente dos teus olhos a resposta da tua pergunta. Como assim? Não estou entendendo. Com a mesma ansiedade que você buscou pelo ar, pela mesma ansiedade que você saiu daí para respirar, assim você deve buscar a Deus. Eu quero começar hoje a pregação falando exatamente sobre isso, sobre a gente aceitar o convite à intimidade, entender o propósito de Deus e estar pronto, né, para renúncia e pronto para segui-lo, seguir a Jesus. Então eu quero falar sobre a intimidade com Jesus, que é algo que todos nós queremos muito. Todos nós queremos estreitar o laço com Deus, com o nosso Pai, com o nosso Criador. Mas a gente faz muito pouco para que isso aconteça, né? E eu quero falar sobre 3 progressões que esse versículo nos fala. Sobre uma das primeiras, fala exatamente, né? A primeira progressão que Jesus espera de nós, que demonstra a nossa intimidade com Ele, é que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Gente, quantos aqui tem uma família grande? Eu sei que as famílias de hoje são pequenas, mas quantos tem uma família grande assim, né? Que tem uns 6 irmãos? Não, 6 irmãos. Isso, né? Uns 8 irmãos. Eu sei que tem gente que tem mais aí. A mãe e o pai conhecem a nossa voz. A gente, olha, eu dei um pouquinho de trabalho para a mãe, né? Fiquei um pouquinho doente. Eu era daquelas que gostava de não acordar ela, né? Eu ficava quietinha, eu abria a janela, eu tinha ataque de asma, eu fazia de tudo para ficar em silêncio. Mas se ela escutasse um gemido meu, ela falava lá do quarto: o que foi, Miriam? Olha, lá em casa nós éramos em 6, mas ela sabia que era o meu gemido.
Quer dizer, havia uma intimidade, havia um reconhecimento de voz. E uma das principais coisas para um relacionamento é isso, né? Da gente conhecer a voz de Deus. Eu acho que sobre ouvir, todos nós estamos ouvindo aqui, mas tem muitos sons que nós estamos o quê? Não estamos deixando entrar, porque o nosso dicionário, eu procurei um dicionário para saber exatamente o significado da palavra ouvir. O meu dicionário dizia que é perceber pelo sentido da audição, ok? Mas diz que é escutar, dar atenção, atender, tentar entender, refletir e depois tomar a decisão se você vai concordar ou não. Então ouvir é simplesmente muito mais que deixar o meu ouvido funcionando. Exerce um pouco mais, né, de atenção minha. Exerce que o meu corpo todo esteja presente naquela atitude de ouvir. E a gente sabe que a gente vive num mundo agitado, conturbado, cheio de vozes, né? E todos nos chamam a atenção. Todos gritam pela nossa atenção. Mesmo que seja para apavorar vocês com notícia, mesmo que seja para lançar um produto, a mídia atrai a nossa atenção e fisga, porque são vozes que ecoam. O mundo está gritando e a gente está o quê? Ouvindo. Quantas vezes a gente para dar atenção? É ou não é? E aí Jesus nos diz sobre isso, que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Elas me conhecem. E é lindo a gente observar ovelhas. Lá onde a gente está, no CEP, tem uma meia dúzia de ovelhas lá. Então sempre elas não eram obedientes, elas eram desobedientes, porque uma semana ficava um, outra semana ficava outro, e elas não tinham reconhecimento. Até que este ano está simplesmente um menino lá cuidando. Gente, é bonito, ele chega e simplesmente basta dar uma subida, elas estão todas na frente dele. Porque elas criaram uma intimidade com ele. E elas conhecem a voz dele e obedecem somente ele. Pode chegar qualquer outro lá, pode dizer qualquer coisa, elas não estão nem aí. Agora, se ele falou, se ele gritou, elas estão lá. Porque existe um elo de intimidade. E daí Jesus nos compara como sendo o nosso pastor e nos dizendo que a gente é ovelha e que a gente precisa tomar uma decisão em ouvir a sua voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quanto que a gente conhece da voz de Deus? Quanto é que a gente tem essa intimidade assim, de discernir que é Deus que está falando comigo? Porque a maioria dos irmãos aqui a gente conhece há muito tempo. Qualquer um que fala lá na frente do portão, mesmo que eu esteja lá dentro do quarto, eu sei dizer que irmão é, porque existe o quê? E olha que tem irmãos que a gente é daqui da igreja que a gente se conversa, não é aquela intimidade. Agora imagina se a gente tiver uma intimidade com Deus, assim, da forma que você tem com seus filhos, que você tem com a sua mãe, com seu pai, com Deus. Nós saberíamos discernir qual era a voz de Deus? Não. Sim. E a Bíblia diz que esse é um começo de crescimento, essa é a primeira progressão de quem quer ter intimidade com Deus, é de conhecer a voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Ele estava simplesmente dizendo isso, que se eu falar para Miriam, se eu falar para Lu, né, Lu? Se eu falar com qualquer um e der uma direção, é para ela me obedecer, porque fui eu que falei. Mas se vier qualquer outro, como o próprio capítulo 10 fala aqui, se for o ladrão, se for o mercenário, e falar para eles, eles irão obedecer? Não. Eles não seguirão? Não. Eles não irão atrás de falsos profetas? Não. Eles não irão atrás de falsos líderes? Também não. Porque eles conhecem a voz do seu pastor. E nós precisamos entender. O Salmo de número 1, do 1 até o 2, diz assim, ó: como
feliz o homem que não vai atrás da opinião de pessoas más, que não segue o exemplo dos pecadores, nem participa de rodinha dos que zombam de Deus. Pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. De dia e de noite ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Sabe? Não é simplesmente ler a Bíblia, mas é ficar, calma aí, Deus me ensina isso, de que forma eu posso colocar isso em prática e viver isso, em discernir entre a voz do mundo inteiro e entre a voz de Deus. De que forma eu posso viver isso? Em Provérbios 16:1 diz assim, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de onde? Vem dos lábios de Deus. E o nosso coração também grita para nós. Nosso coração também fala para a gente, né? Você nunca escutou um conselho assim, que você vai conversar com alguém e alguém olha para ti assim, ó, vai pelo que teu coração diz. O que teu coração está falando? A gente não até acaba dando esse conselho, tá? O que está sentindo no coração, né? Só que a Bíblia diz que o nosso coração, ele faz planos, mas ele não é verdadeiro, ele se engana. O coração do homem também é enganoso. Então não é uma voz também que eu devo escutar. Viu como não é tão fácil a gente escutar e conhecer a voz de Deus? Que a gente precisa estreitar o laço. Existe um mundo que grita, existem as minhas vontades, aquilo que eu acho que é o certo, e existe a voz do bom pastor. E é em meio a todas essas vozes, em todas essas circunstâncias, que nós devemos conhecer a voz do nosso bom pastor. E ela deve ser inconfundível a nós. Ela tem que ser inconfundível a mim. O ponto de não só eu escutar, né? Mas tomar a decisão também, obedecer. Em Mateus 7:24 diz assim, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Então aquele que ouve a minha voz, que ouve as palavras, que ouve os meus preceitos, que ouve a minha vontade e as pratica, é como um homem prudente, inteligente, sábio, que sabe obedecer e ouve. Segunda progressão que Jesus espera de nós, que demonstra a nossa intimidade com Ele, é: eu as conheço. Gente, quem é que mais nos conhece a não ser Deus? Tem até coisa que eu não conheço que Ele conhece sobre mim. E é incrível que em qualquer relacionamento que a gente vai ter, e que a gente começa a criar de amizade, o que fortalece esse elo de amizade é quando eu me deixo conhecer. Eu e a Ellen, a gente é amigas. A gente nunca brigou, mas a gente não tem o quê? Uma intimidade. Mas a partir do momento que eu confiar algo a ela, que eu deixar conhecer algo íntimo meu a ela, muda por completo o relacionamento de qualquer pessoa. Porque existiu confiança em mim para com ela. Gente, isso, você sabe quando uma pessoa confia em você, que isso muda o relacionamento. Você pensa, pô, olha só o que ela está me contando, ela confiou em mim. Ela se abriu comigo. Você começa a olhar para essa pessoa com outros olhos. Você começa a se preocupar com essa pessoa. Você começa a interceder por essa pessoa. Você começa a caminhar junto com essa pessoa. E você se aproxima mais dessa pessoa. E a amizade muda por completo. E aí Jesus está dizendo exatamente isso, ó. Vocês conhecem a minha voz e eu as conheço. E aí Deus conhece todas as nossas fragilidades. Eu gostei muito deste pensamento que fala assim: intimidade é sobre verdade. É sobre construir um espaço relacional seguro para tirar as máscaras que usamos para nos sentir amados e aceitos. É sobre ser vulnerável, imperfeito e ainda assim acolhido por um Deus que nos ama. Isso é ser íntimo com Deus.
Isso é se deixar conhecer por Deus. Isso é chegar diante de Deus e mostrar quem realmente eu sou. Deixar cair as máscaras e dizer: Deus, eu sou assim. Sabe, eu sou uma ovelhinha rebelde. Eu sou uma ovelhinha que gosta de ficar para trás. Eu sou uma ovelhinha que gosta de pular cerca. Eu sou uma ovelhinha que gosta de cair no buraco. Eu sou uma ovelhinha desse jeito e desse jeito. Eu sou alguém assim. A Bíblia diz que Ele é um Deus que nos conhece. Primeiro, Ele conhece as tuas fragilidades. Lá em Salmo 113, 14, o salmista Davi diz assim, ó: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E nada melhor do que o salmista Davi de falar sobre pastor, sobre cuidado, sobre fragilidade. Ele cuidava de ovelhas. Ele sabia o quanto que uma ovelha precisava de ajuda e de cuidado. Ele sabia que a ovelha é o único animal que não sobrevive sozinho, que ele é 100% dependente do seu pastor. Amém. Louvado seja Deus. Que ele precisa de alguém para alimentar, para dar água, para cuidar das suas feridas, para tirar do buraco. E eu achei muito incrível uma coisa que eu nunca tinha pesquisado, e lendo eu acabei descobrindo que a ovelha tem 3 estômagos. A bichinha come. Você olhar para uma ovelha, ela está sempre assim, ó. Está falando sobre a nossa necessidade de nos alimentarmos de Deus. Ela está sempre mascando. E 40% do seu tórax, né, o estômago ocupa. E se ela, à noite, quando se juntam todas, começarem a brincarem demais, que é o momento que elas mais se fazem arte, quando estão todas juntas de noite no aprisco, alguma delas cair de perninha para cima, elas não se levantam. E se o pastor não estiver lá e levantar ela, elas morrem pelo peso dos seus estômagos, elas morrem asfixiadas. Gente, olha para mim e para você. Se a gente cair e Deus não nos levantar, o que acontece? Morre. A gente não tem força para se levantar sozinho. A gente precisa que Deus nos erga. A gente precisa que Deus nos alimente, que nos conduza, que nos proteja, que cure as nossas feridas, que coloque óleo sobre a cabeça da ovelha. Sabe o que a ovelha precisa colocar óleo? Porque qualquer bichinho enlouquece ela, e eles precisam colocar óleo na cabeça da ovelha para os bichos não entrarem, não se sentarem, que perturba elas. A gente precisa de todos esses cuidados. E quantas vezes a gente quer ser independente, a gente quer estar sozinho. Ele é quem conhece as nossas fragilidades. Ele é quem supre todas as nossas necessidades. O salmista diz no capítulo de número 23, o verso 1, que todas as crianças sabem aqui: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, então eu não tenho falta de nada. Qual é o papel do pastor? Cuidar, zelar, proteger, dar alimento, dar água, cortar a sua lã que precisa ser cortada, limpá-la, dormir junto com ela. Lá quantas vezes os palestinos precisavam dormir junto com as ovelhas. Porque Deus é um Deus que conhece as nossas necessidades. Filipenses 4:19 diz assim: e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glórias, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então quem tem Deus como pastor não tem falta de nada. Porque isso se faz ser conhecido diante de Deus. Porque Deus conhece. Mas eu não preciso falar nada, porque Deus é um Deus que vê todas as coisas. Concordo com você 100%. Mas você é um Deus para a sua vida, ou Ele é o seu Deus? Se Ele é seu Deus, certo? Se você escolheu Ele como seu Deus, se você reconhece Ele como Deus da sua vida, você tem que pedir para quem? Para quem é que você espera que o seu filho peça as coisas? É para o vizinho? É para tia? Você sabe que o seu filho sente fome, você sabe que o seu filho precisa de
de vestimenta, que o pé cresce, que o cabelo cresce. Mas você espera quem chegar em você e pedir? Você está toda hora lá dando antes ou você espera o filho pedir? Pede ou não pede? Pede. Pede, ele pede doce, ele pede comida. Ele pede o brinquedo e você sabe o que ele quer, mas você espera ele pedir, pede. Porque as suas necessidades ele quer fazer conhecida quem? Ao Pai. E daí muitas vezes a gente acha, não, Deus está vendo de tudo. Mas as minhas necessidades, quem é que tem tido conhecimento? Para quem é que eu tenho falado? Para tantas pessoas. Algumas vezes a rede toda sabe. Tá no Instagram, tá no Face, todo mundo sabe a tua necessidade. Todo mundo sabe que você amanheceu um dia triste, todo mundo sabe que deu tudo errado na tua vida e o teu pai tá lá. Que legal. Eu sou o único que posso mudar a história dela. Ela ainda não me falou nada. Ela ainda não me contou nada. Ela ainda não conhece a minha voz. E ela não quer deixar as suas necessidades ser conhecida diante de mim. Isso fala de intimidade. Deixar Deus me conhecer. Ele é um Deus que me oferece segurança. João 10,15 diz assim: como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Gente, quem é que está disposto a dar a vida por nós? Nenhum covarde vai ser pastor de cuidar de ovelha. Principalmente de ovelha onde precisa, como antigamente, que hoje não precisa mais fazer isso. Mas na Palestina, eles tinham que sair atrás de pasto. Os pastores viajavam com as ovelhas. Então a ovelha lá chegava lá e cercavam, faziam um aprisco e as ovelhas entravam para dentro. E aquele pastor estava ali, estava nos campos abertos às feras. Aquele pastor sabia que ele daria a sua vida pela ovelha. Se aparecesse um urso, se aparecesse um leão, se aparecesse um lobo, ele a defenderia. Então quando Jesus se coloca aqui como eu sou o bom pastor e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, a disposição do nosso pastor, e ele fez isso por mim e por você. João 10,28, ele diz assim: eu lhes dou a vida eterna. Olha a segurança que Deus nos oferece. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aleluia. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Isso é muito, muito convincente. A não ser que você me aponte um outro pastor que lhe oferece vida eterna, que cuida de você 24 horas e diz para você que você não vai perecer. Aleluia. E que ninguém pode arrancá-lo das suas mãos. Não existe isso. E isso só é gerado na intimidade com Jesus quando eu começo a ouvir a sua voz. E a partir do momento que eu escuto a voz, começa a criar o que? Um relacionamento, uma intimidade. E Jesus começa a conhecer, calma aí, ela conhece a minha voz e é para mim que ela vem pedir, é para mim que ela vem falar das suas fragilidades, é para mim que ela vem buscar as suas necessidades, é eu que tenho suprido a vida dela, é eu que tenho suprido as suas emoções, os momentos de solidão, é para mim que ela tem chorado as suas tristezas, as suas angústias, é para mim que ele tem buscado, que ele tem batido na porta, é em mim que ele tem buscado saciar a sede da sua alma. Mas quantas vezes a gente abandona Deus? A gente vira as costas para o nosso pastor. A gente quer ir atrás do nosso próprio alimento. Nós queremos ir atrás da nossa própria fonte de água, achando que a gente pode, por conta própria, suprir a necessidade da nossa alma. A quando o único que conhece exatamente o que falta, o que te completa, é o teu pastor. Amém. Conhecer a Deus, intimidade com Jesus.
Amém? Terceira progressão que Jesus espera de nós e que demonstra a nossa intimidade com Ele é: e elas me seguem. Sabe que ouvir a voz de Deus é um desafio, mas eu cheguei à conclusão de que o mais difícil é seguir essa voz. É obedecer por completo. Porque a gente é um ser humano cheio de vontades. Nós somos cheios de vontade. A gente se levanta de manhã impulsionado por vontades. A gente se levanta projetando o nosso dia em cima do quê? Das nossas vontades. Eu preciso trabalhar para fazer isso, eu preciso conquistar isso para isso, eu quero ir para a academia para fazer isso, para fazer aquilo. Tudo se movimenta dentro da nossa vontade. E quando Jesus chama para nós e requer de nós obediência todos os dias, Ele fala em Mateus 16, 24, diz: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, assim mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me. Sabe, eu cheguei à conclusão que isso é um desafio bem grande para mim e para você. Gente, porque viver a minha vontade, gente, é show de bola. A gente investe tudo. A gente atropela pessoas pelas nossas vontades. A gente deixa de comer. A gente deixa de dormir para a realização de uma vontade. Agora, eu deixar de viver assim, vamos pegar uma base assim para a gente entender bem exatamente o que o Espírito Santo quer falar comigo. Eu deixar de viver a minha vontade, viver com o mesmo empenho que eu vivo a minha vontade, eu viver a vontade do Maurício. A partir de hoje, no momento, eu vou abrir mão e vou viver a vontade do meu irmão. É fácil. Ou eu vou dizer assim: não, eu vou viver a vontade da Zana. Não quero mais viver. Zana, o que tu quer comer hoje? Ah, vou comer o que tu quer. Ah, pra onde que a gente vai, Zana? Eu vou ir pra onde a Zana quer. Não. Vou ver a vontade da Zana. Gente, é fácil? Não. Mas se alguém me dissesse, não, mas a Zana tem o caminho certo, a resposta certa para os teus sonhos, faz tudo que a Zana está dizendo que vai dar certo. Seria fácil mesmo assim? Não. Aí Jesus olha para mim e para você e diz assim: se vocês querem fazer parte do meu rebanho, se vocês querem ser meus discípulos, negue-se a si mesmo. E muitas vezes a gente faz a obra de Deus assim, dentro da nossa vontade, sabe? A gente canta dentro da nossa vontade, a gente prega dentro da nossa vontade, a gente ministra dentro da nossa vontade, a gente chega diante de Deus com a nossa vontade. A gente chega diante de Deus, a gente olha assim: olha só, Senhor, assim, 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 a gente até esquece, né? Mas seja feita a tua vontade. Jesus enfrentou esse desafio. A Bíblia diz que no jardim do Getsemane, ele disse para o Pai, disse assim: Pai, dá para passar esse cálice? Dá para resolver a situação do relacionamento com o homem sem morrer? Dá para pular essa etapa? Passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ele estava submetido à vontade de Deus, porque ele confiava que Deus estava acima de todas as coisas, e como pai ele obedeceria à vontade do seu pai. E é isso exatamente que o Espírito Santo requer de nós: obediência todos os dias. Requer renúncia. Em Lucas 14:33 diz assim: assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Não tem como me seguir, porque em algum momento a gente vai retroceder, a gente vai largar a mão, a gente vai virar as costas e vai dizer assim: não, tá difícil, isso não é pra mim. Quantas vezes você já não pensou isso? Não, é desafio demais, larguei. A Bíblia diz que aquele que pensa assim não pode, não vai conseguir nunca obedecer a Jesus, porque ele está baseado dentro das suas limitações, dentro daquilo que ele acha que ele pode fazer, que ele consegue fazer, que ele pode suprir. Ele não está olhando para aquele que vai suprir, para aquele que vai fazer, para aquele que determinou, que diz: não, Maria, eu quero que tu vá. Ele não perguntou: ah, se a Miriam
uma ordem, Ele dá uma ordem para mim, Ele dá uma ordem para você. Requer também de nós fidelidade. Em Hebreus 12, do 1 ao 2 diz assim: portanto nós, já vou encerrar, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus venceu porque foi fiel. Ele está dizendo exatamente para você: a tua fidelidade em me seguir é a garantia do nosso relacionamento, da nossa vida futura, de chegarmos junto no céu, da comunhão com Deus. Te coloca em pé. E Deus nos convida para esse crescimento, para essa progressão de intimidade com Deus. Se você precisa, repita comigo: eu preciso ouvir a voz de Deus. Preciso conhecer a voz de Deus. E Ele precisa me conhecer. E eu preciso segui-lo. Diz certa história que um viajante chegou num lago cansado e foi tomar água, e logo chegou um pastor com seu rebanho, e elas foram tomar água. Ele se sentou e ele achou bonito, mas de repente chegou um outro rebanho, e ele olhou aquilo porque as ovelhas todas se misturaram. Não, eu quero ver o que vai acontecer com isso, né? E os dois pastores trovando, e ele disse: eles não estão nem dando bola para as ovelhas estão todas juntas. E chegou o terceiro pastor e aconteceu a mesma coisa. Ele disse: não, eu vou esperar. E de repente o primeiro pastor só disse assim: tchau, lá vou eu, e deu um berro. E as ovelhas se saíram uma da meio da outra e disse: o que é isso? Como é que ela sabe com quem tem que ir? E o segundo pastor fez a mesma coisa e saiu. E ele parou e começou a analisar e disse: como? Como isso acontece? E é exatamente essa pergunta que nós temos que fazer. Até quando nós vamos seguir qualquer? Até quando? Quantos vão gritar pra gente e a gente vai ir de atrás? Até quando alguém vai falar pra gente assim, assim, diz o Senhor, e a gente vai de atrás sem conhecer a voz de Deus? Até quando qualquer pessoa que se disser que é um cristão, que é um pregador, que é um conhecedor, que diz que é o homem de Deus e dá um grito e você sai de atrás sem conhecer a voz de Deus? Até quando você vai escutar alguma profecia, que eu não digo que é profecia, e você achar que isso vai acontecer porque você não conhece a voz de Deus? Até quando vai acontecer isso no nosso meio, que somos chamados rebanho e povo de Deus? Porque nós não conhecemos a voz do pastor, e a gente é levado para qualquer vento de doutrina, qualquer um que fizer um milagre, a gente corre de atrás. E a minha Bíblia e a tua Bíblia diz que nos últimos dias apareceriam homens que falariam que eles eram Messias, que eram enviados de Deus, e esses farão milagres e fariam até fogo descer do céu, e enganariam os próprios escolhidos. O Espírito Santo nos convida para conhecer a voz de Deus exatamente. Tá, Miriam, eu preciso duvidar de tudo. Não, você precisa consultar aqui, ó. Calma aí, fulano me disse isso, deixa eu ver se a Bíblia diz. Ah, mas eu não conheço a Bíblia. Está na hora de você conhecer, gente. É a maior verdade. Tem cura para a tua alma aqui, tem libertação para a tua alma. Ela é viva, ela é eficaz, ela transforma, ela nos molda, ela ressuscita, ela vivifica o teu interior, porque ela é o poder de Deus. Aleluia. Eu quero orar. Hoje é um culto de ceia. O teu pastor simbolizando uma das maiores festas, porque foi ele quem morreu, foi ele que inverteu o seu sangue
Sabe para quê? Para restaurar a comunhão que o homem havia perdido com o Pai. Simplesmente para isso, é porque Ele te ama. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele, para termos comunhão com Ele, porque Ele nos amou. O amor quis gerar filhos e filhas. O amor de Deus. E tudo que Ele quer é se relacionar conosco. E tudo que a gente faz é virarmos as costas para um Deus que é apaixonado loucamente pelos seus filhos e que chama todo dia, e a gente nem conhece a sua voz. Há uma necessidade extrema de eu e você, como aqueles que dizendo que somos povo de Deus, filhos de Deus, igreja do Senhor Jesus, em conhecermos a voz do nosso bom pastor nesses últimos dias, andarmos com Ele, deixarmos Ele conhecer a nós exatamente como a gente é. Assim, todo estragado, diga para Ele o que você é. Diga para Ele o que você consegue obedecer, o que você não. Ah, Deus, não está dando, eu não consigo. Está doendo, Deus. Glória a Deus. Está difícil. Me muda, me transforma, não sei. Glória a Deus. Mas anseia pela presença de Deus, assim como a gente anseia pelo oxigênio e pelo ar que respiramos, anseia por Ele. Você sabe que você precisa falar com o teu Pai hoje. Fala para Ele. Ele está aqui. Obrigado, Pai, por este momento, Pai. Que o Senhor chama no meio do seu redil, no meio do seu povo, do seu rebanho, Pai, porque são ovelhas tuas. E tu é o pastor que sai atrás da ovelha que se perde, da ovelha que se machuca, da ovelha que é novinha, que fica para trás, da ovelha que precisa ser carregada, da ovelha que precisa ser tratada, da ovelha que precisa ser curada as feridas. Tu és este bom pastor. Tu és o pastor que nos puxa pelo cajado para impedir que caímos, que nos machucamos, que nos perdemos. E nessa noite, ó Espírito Santo, faça arder dentro do nosso coração um anseio de conhecer a Tua voz. Que possamos discernir